Bom, então, fazendo uma avaliação, de um modo geral, dos trabalhos, eu fiquei um pouco encucado com algumas coisas, assim, que eu quero pontuar. Que eu achei que, eu pensava que vocês iam pensar de uma determinada maneira, e vocês acabaram assumindo uma outra estratégia didática, vamos colocar assim, para poder fazer a apresentação dos trabalhos. E eu quero trazer algumas sugestões para quando vocês forem apresentar qualquer tipo de trabalho daqui para frente, seja numa empresa, seja num congresso, seja uma palestra, seja ainda na graduação, aonde for que vocês tiverem que ir, seja numa consultoria, tá? Os trabalhos, de um modo geral, gente, fica um pouco confuso a análise com o caso e com o que está sendo abordado, com o que é o objeto de estudo. Eu acho que vocês tiveram um ganho bom em oralidade, né? A oralidade sua melhorou muito, vocês têm apresentado, as falas têm sido mais firmes, mais precisas, menos nervosas, vocês têm falado bem, assim, isso todo mundo de um modo geral. E aí, eu acho que faltou um pouco da minha parte ser mais preciso do que seria uma apresentação, porque, né, como vocês já estão aqui no 8º período, eu achei que vocês tivessem entendido ao longo da graduação. Mas alguma coisa ficou para trás aí, então eu quero lapidar isso aqui, que ainda dá tempo, tá? Para vocês saírem já com uma experiência mais avançada em termos de apresentação, que vocês vão precisar disso para a vida profissional, tá? Vou pegar alguns seminários como exemplo. Na verdade, eu acho que seria até mais legal se eu fizesse uma apresentação, mas creio que não vai dar tempo disso agora, então vou aproveitar esse momento que a gente tem. A primeira coisa que vocês têm que fazer na apresentação de um seminário, gente, é uma introdução. E nessa introdução, vocês têm que trazer um aparato geral do que vai acontecer. Tá? E aí são coisas bem básicas, sem muita análise, sem aprofundar, por enquanto, no caso. Mas, por exemplo, trazer um pouco a questão, se fosse o artigo da Porsche, né, a dissertação do caso da Porsche, vocês introduziram, falando assim, olha, nós estou trazendo aqui uma dissertação de um caso da Porsche, que fala dessa questão da composição da fidelidade à marca, de como isso funciona, porque depois a gente quer linkar isso com relações de poder, com gestão. Ou então, se fosse, por exemplo, os outros seminários, né? Não, aqui a gente está fazendo um ritual da laranja, que foi observado numa tese, um ritual que acontecia na hora do almoço, e a gente quer discutir aqui alguns aspectos desse ritual, depois fazer um link com relações de poder, com gestão. Então, vocês deixaram um pouco mais claro para quem está vendo, para a pessoa já entender e já ter uma ideia do que vai acontecer. Tá? Então, vocês fazerem uma pequena introdução rápida, sem aprofundar muito, mostrando o que vai acontecer. E aí, vocês deixando claro quais são os objetivos de vocês nessa apresentação. Então, a gente vai pegar esse caso aqui, que fala um pouquinho do caso, bem brevemente, e fala assim, olha, então nosso objetivo aqui é linkar esse caso com relações de poder e depois linkar com o que é a gestão, que é o propósito dessa disciplina. Tá? E aí, vocês deixam claro também o objeto de estudo. O que é o objeto de estudo seus? É o artigo da Porsche, a dissertação da Porsche, é o ritual da laranja, é o princípio planejar e organizar, é o princípio de dirigir e controlar, e por aí vai. Tá? E como que isso vai ser abordado? E aí, é muito importante, dentro de uma apresentação, vocês trazerem aspectos visuais. Faz parte da didática, é importante para a didática vocês trazerem aspectos visuais. Vocês podem até colocar nessa introdução, escrever um pouco assim, falar assim, o objetivo nosso aqui é esse, esse, esse.
O caso é esse, esse e esse. E mostrar uma setinha falando assim, ó, isso aqui nós vamos linkar com gestão, isso aqui nós vamos linkar com relações de poder, e esse aspecto da relação de poder linkar com a gestão. Então, vocês trazerem visualmente imagens. É muito importante vocês colocarem imagens numa apresentação. Porque vocês têm que entender que numa apresentação tem a fala e tem o visual. Né? Os dois aspectos básicos de uma apresentação. Se vocês escreverem muita coisa, e teve muitos grupos que trouxeram slides muito carregados, com muita coisa escrita, a pessoa se perde. Ou ela vai ler ou ela vai escutar. E aí, então, o que é interessante? Vocês, então, trazer imagens. À medida que vocês vão falando, vai mostrando com imagens o que está acontecendo, porque aí vai dando uma certa coerência para o espectador, e ele vai entendendo duas vezes o que está acontecendo. Se em algum momento ele distrair um pouco da fala, ele ainda tem um visual. Se ele distrair do visual, ele ainda tem a fala. E aí, dessa maneira, vocês conseguem prender o espectador. Vai criar um maior entendimento do espectador. Talvez muitos tenham usado slides carregados, com muita escrita, porque uma das didáticas que eu usei nessa disciplina foi trazer o texto na íntegra, mas vocês podem observar que eu não fico lendo parágrafo, não, e vou passando. Eu pego um parágrafo e entro no parágrafo. Então, quando vocês trouxerem um slide que tem muita coisa, vocês precisam entrar naquele parágrafo. E aí vocês podem perceber que quando eu entro no parágrafo, eu pego uma frase e destrincho aquela frase, eu pego uma palavra e entro naquela palavra e vou dando uma explicação dentro daquilo que está escrito ali. E, às vezes, eu fico assim, 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos num único parágrafo. Porque aquele parágrafo é um parágrafo muito importante para trazer uma série de conceitos e entendimentos. Mas usar slides carregados, e principalmente quando a pessoa fica lendo o que está no slide e passa, sem explicar, sem discutir, sem argumentar, para o espectador fica cansativo. Tá? Então, quando vocês utilizarem slides com muita coisa, vocês precisam entrar no texto. E aí, como vocês têm um PowerPoint na mão, vocês vão grifando. E vai colocando setinha, vai trazendo imagem, vai entrando no texto, e aí vocês podem pegar uma frase, trazer outro autor e falar assim, essa frase aqui lembra do autor fulano de tal. E aí vocês vão fazendo esses links de análise, e isso vai prendendo a atenção do espectador. Tá? Bom, então, e aí vocês precisam ter uma estrutura de apresentação muito bem definida. Primeiro aspecto, introdução. Ok, beleza. Está aqui a introdução. Falei geral, que vai acontecer ao longo desse trabalho. É importante vocês até colocarem, olha, essa apresentação, ela vai estar dividida dessa maneira. Nosso objetivo aqui é esse, nosso objeto de estudo aqui é esse. O que é o nosso objeto de estudo? Falar brevemente, como que ele vai ser abordado e tudo. Beleza. Quando é um artigo científico, é diferente. Aí vocês vão utilizar a estrutura do artigo, que é o TCC, vocês vão também utilizar a estrutura do TCC. No caso da apresentação desses seminários aqui, e talvez uma consultoria, introduziu, o que é a primeira coisa que vocês precisam apresentar? O espectador. Pensa num espectador que não está entendendo nada, não sabe de nada. Né? Eu pedi para ler, mas provavelmente não foi lido. Né? Então, assim, tem que entender que o cara não está entendendo nada que está acontecendo, não sabe de nada. Né? E aí você já deu um panorama para ele do que vai acontecer. Beleza, o cara agora já tem uma ideia do que vai acontecer. Então, o que é o objeto de estudo seu? O que é o objeto principal? É um caso específico. Né? É o caso da Porsche, é o caso do ritual, é o caso de planejar e organizar, é o caso de dirigir e controlar. Então, vocês precisam apresentar o caso. Depois da introdução, então, vocês vão apresentar o caso. Mas aí, a apresentação do caso, ela tem que ser muito simples. Ela não pode estar misturada com a análise. Nas apresentações, as explicações do caso estão muito confundidas com a análise.
E eu gravei, eu falei isso na aula, para vocês não fazerem isso. Gravei áudio, coloquei no WhatsApp, postei a estrutura que eu queria para os seminários no YouTube, mas não foi obedecido. Então, quando vocês forem mostrar um caso, que é um caso tirado de algum lugar, ou se foi vocês mesmos que construíram o caso, porque para essa disciplina, a minha proposta para frente vai ser os próprios alunos construírem os casos para poder fazer essa apresentação. A primeira coisa que vocês têm que apresentar no caso é o seguinte, é o método que foi utilizado. Aí, vocês têm que mostrar, então, se é um caso que vocês pegaram de outro autor, vocês têm que mostrar qual método que o autor utilizou, como que foi construído o caso, quais eram as pessoas que estavam envolvidas, qual era o contexto que estava envolvido, qual é o objetivo que o autor teve. Tá? Se é um caso que vocês montaram, vocês vão ter que mostrar quais foram a estrutura da pesquisa que vocês utilizaram, qualitativa, quantitativa, ela é descritiva, é exploratória. Qual foi a técnica de coleta de dados que vocês utilizaram? Aí vocês vão ter que falar onde que aconteceu, como que aconteceu, por que vocês abordaram esse sentido e não o outro, quem eram as pessoas envolvidas, qual foi o contexto envolvido. Depois vocês vão apresentar quais foram as técnicas de análise dos dados, como que vocês analisaram o que aconteceu. Então, a primeira coisa que vocês precisam fazer do caso, ao apresentar um caso, é primeiro mostrar como que aquele caso foi produzido, como que se chegou naquele caso. Para depois vocês vão falar o que é o caso e o que aconteceu naquele caso. E o que é o caso, gente, é algo muito simples, sem análise. O ritual da laranja, por exemplo, vocês descreverem o ritual da laranja, falar assim, olha, foi observado que os diretores executivos, depois do almoço, chupavam a laranja, e aí eles tinham um jeito específico de descascar a laranja, descascava assim, assado, aí põe imagem, traz imagem da internet para poder mostrar como que funciona, como que é, ou vocês mesmos podem produzir essas imagens, e falar, e trazer abordar o caso no todo. Olha, isso tem um aspecto histórico, começou quando o gerente chegou na empresa, e os diretores foram replicando, e isso se transformou num ritual, papá. Então, vocês simplesmente, assim, só descreveram o caso, de uma maneira muito simples, tá? Depois que vocês fizerem essa descrição simples, aí, por exemplo, no caso da Porsche, vocês poderiam ter falado, né? Não, que o processo de compra da Porsche é assim, e acontece assim, que aí tem um processo de estruturação da marca, que acontece assim. É uma descrição básica, uma descrição simples, né? É quase contando um caso, mas de uma maneira mais formal, porque é uma apresentação, né? Depois que vocês fizeram essa simples descrição, aí vocês vão falar quais são os aspectos envolvidos. Vocês percebem que vocês ainda estão só contando o caso. Estão só fazendo uma apresentação do caso. Quando vocês vão falar os aspectos envolvidos, aí vocês estão começando a aprofundar um pouquinho. Aí vocês vão falar assim, olha, não, então aqui, esse caso, então, ele é um caso que envolve fidelidade de marca, que ele envolve aqueles conceitos que vocês trouxeram, eu esqueci o termo. Propriedade psicológica. Isso, que envolve propriedade psicológica. É um caso de um ritual, é um caso de relação de poder, é um caso de um aspecto da gestão, do dirigir e controlar. Aí vocês vão colocando poucos conteúdos e quais são os temas envolvidos, sem explicar. Estão só fazendo um levantamento do que vai ser abordado, entenderam? Porque aí vocês estão contextualizando o leitor, mostrando ao leitor o que está acontecendo. Então, vocês introduziram o tema, agora vocês apresentaram o caso, e aí já falaram que é uma questão de ritual ou não, quais são os elementos teóricos que estão envolvidos ali. Beleza? Aí agora sim, vocês fizeram a apresentação do caso. Agora, o espectador já está instigado. Aí criou uma curiosidade. E agora? Como é que esses caras vão resolver isso que eles me mostraram? Aí,
a próxima coisa que vocês precisam fazer, então, é trazer um referencial teórico. É explicar os conceitos que vocês acabaram de falar que existe. Aí, vocês vão explicar agora com teoria. Vocês vão explicar cada conceito que vocês trouxeram, vão explicar o que é um ritual, vão explicar o que é fidelidade mágica, e trazer autor explicando. O que é propriedade intelectual, como que funciona. Aí, trazer mesmo explicação teórica, porque aí agora vocês precisam criar um entendimento no espectador do que é aquele conceito. Fazer o espectador entender. Lembrando que tem que ser uma dinâmica de apresentação, com uma didática, que ela tem um aspecto visual, e um monte de texto é cansativo, porque é muita coisa para ler, e aí você tem que ler e escutar ao mesmo tempo. E a gente, eu pelo menos tenho dificuldade para isso, né? Ou uma coisa ou outra. Agora, se eu estou escutando e estou vendo uma dinâmica de apresentação, fica mais fácil, tá? E aí tem que ter uma densidade de explicação. O espectador tem que encerrar essa fase do referencial teórico entendendo os conceitos. Não pode, tem que tomar cuidado que não pode ser uma coisa maçante demais, mas também não pode faltar conteúdo. Não pode faltar conceituação. Então tem um limite aí do ponto que vai ficar maçante e do ponto que vai ficar entendimento. Tá? Beleza. Então, olha, uma apresentação muito bem definida. E vocês podem colocar essa estrutura, mostrar lá na introdução, falar assim, olha, a minha apresentação tem essa introdução aqui, depois nós vamos apresentar o que é o caso, depois nós vamos trazer o referencial teórico com os conceitos, explicando quais são os conteúdos, os temas envolvidos. Depois nós vamos trazer a análise que o autor fez do caso, depois nós vamos trazer a nossa análise, depois a gente traz 3 elementos da gestão, e depois a gente traz um conceito de gestão. Pronto. E aí vocês mostrou um mapa para o leitor, o espectador já sabe o que vai acontecer. E aí vocês vão seguindo aqui. Então, terminou o referencial teórico, explicou os conceitos, aí agora vocês vão trazer a análise que o autor tem do caso, quando é um trabalho externo. Então, assim, olha, a análise que o autor fez foi essa e essa e essa, e o que ele trouxe é isso e isso. E aí vocês vão trazer dentro disso várias informações que vão servir de balizamento para a análise que vocês vão fazer. Então, aí, ela já vai ser uma análise direcionada. Vocês vão ter que fazer uma seleção de informações que vão ser pertinentes para aquilo que vocês estão querendo trabalhar daqui a pouquinho. Que aí vocês vão linkar essa análise do autor com as suas análises. Aí, trouxe esse panorama das análises do autor, lembrando que tudo que vocês falarem da análise do autor e que vocês falaram que o caso tem que ter sido explicado o conceito do referencial teórico. Então, cumpriu essa análise do autor, aí vocês vão trazer a sua análise. Então, você olha, então, pessoal, dentro disso aqui, agora, a gente tem que trazer uma análise em termos de gestão. Então, a gente tem esse elemento aqui, tem esse elemento aqui, a gente entendeu dessa maneira, isso aqui tem esse aspecto da gestão, tem isso aqui, e ir fazendo essa costura. E aí vocês mostram, depois de ter feito essa análise um pouco da gestão, aí vocês mostram os 3 elementos que se destacaram. Fala assim, olha, dentro disso tudo aqui, os 3 elementos que mais chamou a nossa atenção em termos de gestão que a gente vem estudando aqui, é esse elemento 1, e aí vocês precisam, então, descrever o que é esse elemento, igualzinho fez com o caso. Descrever o que é esse elemento, como que ele funciona, aonde que ele foi visto, o que ele tem a ver com gestão, e por que vocês escolheram esse elemento. Depois o segundo, depois o terceiro, a mesma coisa, trabalhar esses 3 direitinho, com calma, com parcimônia, com carinho, e explicando mesmo para o autor, para o espectador. Depois desses 3 elementos, colocados em mesa, aí vocês vão trazer, então, uma espécie de um conceito de gestão que tem a ver com esses 3 elementos. Talvez vocês não precisam nem trazer de volta os 3 elementos, mas se vocês pegarem o conceito de cada um e falar assim, olha, então, nesse elemento 1 aqui, a gente tem o conceito tal, tal, tal. Isso dentro da gestão significa tal e tal coisa. Ou esse segundo elemento aqui, dentro da gestão, significa tal e tal coisa. Esse terceiro elemento, na gestão, significa tal e tal coisa. Portanto, a gestão é isso, que da maneira como a gente entendeu. E a conclusão
A conclusão, desculpa. E a conclusão sua vai ser esse conceito de gestão. Mas aí discutir um pouco mesmo filosofia da gestão. O que é a gestão a partir disso aqui? O que isso aqui tem a ver com a produção da verdade? O que isso aqui tem a ver com fazer os funcionários vestir a camisa, por exemplo? O que isso aqui tem a ver com um cliente comprar o produto, né? Por exemplo, né, pegando o contexto dos carros, por exemplo, por que tem poucos concorrentes, por exemplo, da Bugatti? Vocês percebem que a falta de concorrência para a Bugatti, a falta de concorrência para o Rolls-Royce, a falta de concorrência para um Bentley, significa que até os próprios concorrentes entenderam aquela verdade, entenderam que não tem jeito de tomar espaço. Percebem isso? A Ferrari hoje tem um concorrente que talvez seja o único concorrente assim, mais ou menos pau a pau, mas ainda tem algumas diferenças gritantes, que é a Lamborghini. E sabe por que a Ferrari tem a Lamborghini como concorrente? Por causa de uma arrogância do próprio Enzo Ferrari. Porque um dia o cara comprou uma Ferrari e foi lá reclamar de umas coisas do carro. O Enzo virou pro cara e falou assim, por que você não faz o melhor? Aí o cara falou assim, beleza. Foi lá e fundou a Lamborghini. Porque senão, dificilmente ia ter uma marca para concorrer da maneira como a Lamborghini concorre, entendeu? Então, até a produção da verdade, ela funciona com os concorrentes também. A Porsche é um exemplo disso, né? A Porsche atua dentro de um segmento específico e ela também tem poucos concorrentes, ou quase nenhum concorrente. Né? Se você pegar, por exemplo, um Mustang, ele está num patamar diferente. Se você pegar um Nissan, ele está num patamar diferente. Tá claro isso? Então, eu acho que vocês poderiam, da agora para frente, pensar nessa estrutura de trabalho. Tá? Então, eu estou aqui dando algumas sugestões didáticas mesmo de como estruturar um trabalho. Tá? E essa questão da imagem, gente, é muito importante. Muito importante. Por exemplo, vocês falaram muito da propaganda da Porsche, mas por que vocês não mostraram a propaganda para nós? Por que vocês não mostraram os carros? Por que não mostrou a chave de um Porsche? Porque a gente não consegue nem imaginar, né? Como é que funciona, como é que é. Entendeu? Então, esse aspecto visual é muito importante. E dá uma quebra na apresentação. Fica menos maçante. Porque aí vocês vão falar alguma coisa, e vocês explicam alguma coisa, às vezes o entendimento não pegou, mas vocês mostram um vídeo. E aí o vídeo traz uma imagem que a pessoa, na hora, aí integra aquela explicação que você deu antes. E além dela integrar de uma maneira mais leve, mais suave, ainda dá uma descansada na apresentação. Dá uma pausa, entra algo numa outra dinâmica, dá uma descansada e aí volta para a explicação de novo. E às vezes, ao invés de vocês... porque se ficar conceituando muita coisa, vai criando uma dificuldade de entendimento, é muita informação, aí você traz uma imagem, pronto, aquela imagem conceituou. E depois disso, muita coisa não precisa ser mais dito. Foi assimilado de uma outra maneira, né? Foi visto de uma outra forma. Então, vocês contaram muito, por exemplo, o impacto que a Porsche faz e tudo, mas talvez só o fato de trazer uma propaganda, a gente já ia ficar assim, pô, entendi. Tá claro. Uma propaganda que tenha talvez a chave do carro, ia ficar claro. Ou uma cena de um Porsche passando. Não sei se está indo, tá?
Mas para vocês perceberem a importância que tem esse aspecto didático mesmo, né? Uma questão didática. É muito importante que vocês tomem um cuidado da abordagem do conteúdo, de abordar o conteúdo na sua integralidade, de trazer as informações que são importantes do conteúdo. Tá? Quando vocês forem estruturar uma apresentação, vocês precisam pensar no quanto essa apresentação está explicando e elucidando o objeto que vocês estão tratando. E, claro, né, uma apresentação muito bem estruturada, muito bem organizada, com slides bonitos e organizados, mas eu acho que isso, de um modo geral, aconteceu, e eu até agradeço por isso. A interação entre os membros é muito importante, né? Para um membro não atrapalhar o outro e não falar por cima do outro, e haver uma conexão entre eles, isso traz uma questão importante, né? Traz um aspecto visual em si do grupo que atrai o espectador. E uma questão do tempo também, galera. Eu acho que vocês pecaram muito no tempo. Muito no tempo. Eu tive seminários que chegou a ter 14 minutos. Não dá tempo de explicar tudo que tem que explicar. A maioria dos seminários ficou em torno de 30, 40 minutos. Vocês tinham 1h40 para poder explicar. Ficou muito conteúdo para trás. Ficou muita informação importante para trás. O seminário ele não pode ser extenso demais, porque foi cansativo, mas também não pode ser curto demais. Tem que ter uma abordagem. Mais do que 1h40, vai cansar. Mas o limite que vocês tinham era 1h40, então não ia chegar no ponto de causar um cansaço. Se vocês seguirem isso tudo que eu estou falando com vocês aqui, trazer uma boa estrutura, slides enxutos, bonitos, apresentáveis esteticamente, com um aspecto visual de imagens, e uma boa fala, uma fala segura, sem ficar baixa demais, sem ficar irregular ou insegura, a apresentação flui sim. Vocês podem perceber que tem aula que na hora que a gente assusta, passou. Tá? Então, vocês precisam prestar muita atenção nisso. Tá? E o nível de profundidade que vocês estão trazendo, né, que deveriam ter sido esses seminários, 1h10 no mínimo. No mínimo. Tá? E eu não gosto de estabelecer um prazo mínimo, porque senão vocês botam todo mundo 1h10 como meta e fica ali enchendo linguiça e colocando... Não é esse o ponto. Vocês não têm que pensar no mínimo de tempo. Vocês têm que pensar no mínimo de clareza do tema. Vocês têm que olhar para a apresentação de vocês e se perguntar: está claro o que eu quero passar? O espectador que deveria ter lido, mas não leu, que não está sabendo nada que está acontecendo, vai entender o que está acontecendo? E qual que é a melhor estratégia, então, de eu fazer meu espectador que não sabe de nada disso entender o que está acontecendo? É começando aos poucos. Que foi essa estrutura de apresentação que eu dei para vocês. Primeiro, só o básico, só o elementar, sem análise, sem profundidade, só o elementar, só para trazer a imagem para a tona. Aí ele entendeu o caso, e aí ele já fica pensando, beleza, eu vi aí. E agora, quais são as variáveis? O que tem a ver o cara ficar descascando a laranja? Aí o cara está instigado, o cara está curioso. Aí depois vai dando as explicações para eles. Então, se perguntarem, eu instiguei, as explicações que eu dei, o cara está dando para entender? E aí, fecha essa parte da explicação, aí vai, então, da explicação que tem essa primeira fase da análise, né, que é a análise do caso pelo autor e da análise do grupo, e aí vai, então, para os 3 elementos. Aí os 3 elementos é uma produção, né, os 3 elementos de gestão e a própria definição de gestão é uma produção de vocês, que requer tempo de sentar e matutar e digerir aquilo ali, trabalhar e refletir, discutir e trazer coisas importantes do grupo para poder, entre o grupo, para poder trazer para o espectador. Alguma dúvida, assim,
sobre isso que eu falei, alguma questão que vocês querem perguntar ou aprofundar, que não ficou claro? Tranquilo? Então, eu espero que... Alexandre, para mim tá tranquilo, viu? Tipo, foi bem esclarecedor, bastante coisa, e eu ouço isso bastante na empresa, eu ouço isso muito do orientador, né? Você só tá repetindo mais coisa que eu tô ouvindo no dia a dia. Eu acredito que eu me aproximei bastante, mas faltou muito essa parte estruturada de chamar a atenção. Pois é. Não, que bom que está coerente, então, o que eu estou falando. Tá? Que bom, que bom. Deu para esclarecer muita coisa mesmo. Achei interessante suas dicas aí. Que bom, fico agradecido. Eu não trouxe isso antes, porque eu percebi no meio do seminário, mas aí eu ia causar uma diferenciação que não seria justa, né? Porque aí os grupos da metade do seminário para frente teriam esse vídeo como estrutura para poder fazer, mas não sei, a nota seria maior, não seria justo com os primeiros. Tá? Por isso que eu estou trazendo isso agora, nesse momento. E eu estou trazendo isso com base no que eu vi nos seminários. Tá? Eu vou passar daqui a pouquinho para vocês as notas, e as avaliações foram feitas com base em 10 critérios, que aí vocês vão ver lá direitinho, e eu fui pontuando critério por critério. Então, eu não pontuei a apresentação em si, não. Eu pontuei os critérios, eu fui falando desses critérios, nisso aqui que eu falei com vocês agora, e fui avaliando um por um. E aí, através dessa avaliação de um por um, sai a nota final. Tá? Mas aí, qualquer coisa, se vocês tiverem dúvida, vocês me falam. Tá bom? Então tá. Combinado, professor. Gratidão, então, mais uma vez. E quinta-feira a gente encontra, né? Beleza, então. Então tá. Boa noite para vocês. Boa noite, Alexandre. Bom descanso.